Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante, que são os estados emocionais que aparecem nos sonhos. Esse tema ele aparece muito nos grupos de estudo com os meus alunos, então por isso eu resolvi trazer hoje aqui para vocês. Meu nome é Valéria Giolo, sou psicóloga junguiana, tenho mais de 20 anos de experiência e eu uso esse canal para compartilhar um pouquinho dessa experiência com vocês. E, sem mais enrolação, vamos lá hoje falar um pouquinho sobre o nosso tema. Então, o que são esses estados emocionais, né, que aparecem nos sonhos? O que a gente está falando? A gente está falando aqui da forma como a ansiedade, a depressão ou até estados psicóticos, eles já podem aparecer nos sonhos, mesmo antes da própria pessoa identificar ou nós identificarmos ali dentro do processo do cliente. Por quê? Porque a nossa psique, ela sempre sabe o que está acontecendo com a gente, né? Então, ela está muito atenta a tudo que a gente está vivenciando. E é muito comum ela sinalizar isso, né, nos sonhos, ela vai trazendo esse conteúdo para a gente. E um profissional que está atento ao processo do cliente, ele consegue captar isso através desse material. E a gente vai se preparando para lidar com esse conteúdo também. O Jung, ele foi muito sensível, ele passou muito tempo observando, né, identificando isso nos processos que ele acompanhava. Então, por isso que hoje a gente consegue ter de uma forma muito clara esses insights. Então, quando a pessoa está para entrar no processo depressivo, ela está no processo depressivo, que ainda não está aparecendo com tanta clareza, a nossa psique ela já sinaliza. Então, isso vai aparecer nos sonhos. Depois eu vou trazer alguns exemplos aqui para vocês, né? E por que ela faz isso? Ela faz isso para evitar que a vida desmorone, né? Então, ela faz isso para evitar que o indivíduo chegue num lugar de falha, de necessidade. E por que ela faz isso? Ela faz isso para que a vida consciente não desmorone. Então, a psique ela fala primeiro para que a gente consiga minimamente começar a trabalhar esses conteúdos ou se preparar, né, para entrar em contato com isso. Então, a psique ela sempre anuncia antes da crise e a gente vai identificar isso muito claramente. O Jung ele dizia que o sonho ele é um produto autônomo da psique e ele é um produto também muito original, ele é um produto muito direto, muito objetivo, ele traz exatamente aquilo que a gente precisa saber entrar em contato. E quando ele faz isso, ele faz de uma forma muito gentil mesmo. A psique ela não traz nenhum conteúdo que a gente não dê conta de lidar ou que a gente não possa lidar ainda, mas muitas vezes ele traz um conteúdo que não está tão claro, né, tão fácil de compreender. E esses estados emocionais, como uma depressão, como a ansiedade, ele vem dentro de um contexto simbólico, então ele vem expresso nos sonhos através de conteúdos simbólicos que a gente precisa traduzir isso. Um profissional que está atento, na hora que ele entra em contato com esse símbolo, ele já começa a dialogar e a trabalhar com isso junto com o cliente. E ela vai fazendo isso para que a gente tenha mesmo ferramental e tenha recursos para poder conduzir, né, o manejo clínico, para que a gente consiga conduzir o processo do nosso cliente de uma forma mais segura, de uma forma mais tranquila, de uma forma mais espontânea também, sem pesar muito, né, no processo do próprio cliente, tá? Então, isso não deve ser considerado como diagnóstico, ok? Então, aquilo que aparece no sonho não é um diagnóstico, é apenas é um indicativo, é uma sinalização, não é para rotular. A psique ela é profundamente prospectiva. Então, o que isso significa? Que ela aponta a direção onde está o desequilíbrio. Então, ela está sempre alerta para as tensões que o ego está vivenciando, mas que ainda não consegue nomear. Ela identifica esses estados, né, emocionais. E é por isso que os estados emocionais, aqueles que na vida acordada às vezes passam despercebidos, negados, racionalizados, eles aparecem no sonho com antecedência. Não como diagnóstico, né? Porque nós não diagnosticamos através desse conteúdo do sonho, tampouco a gente rotula. A gente observa o clima, a gente observa a atmosfera e vamos acompanhando para ver onde que isso vai nos levar. Então, a psique, ela sempre vai mostrar aquilo que o ego ainda
ainda não sabe. Então, por que que a psique ela denuncia esses estados emocionais nos sonhos? Porque o sonho é a forma mais direta de autorregulação da psique. Ela tenta compensar, equilibrar, ajustar, corrigir e avisar aquilo que o ego ainda não percebeu. Ela vai fazendo essa compensação. A Von Franz, ela explica isso com muita elegância no livro dela, que o sonho sempre tenta alinhar a vida consciente com a totalidade psíquica. Então, quando há um descompasso, a imagem denuncia. O inconsciente traz isso para que a gente possa olhar e a gente possa se aprofundar nisso, tá? Então, esta é a função do sonho. Ela restaura um diálogo entre o cliente e aquilo que está acontecendo com ele, e ele vai identificando, ele vai se conectando com esses estados emocionais, mesmo que ele ainda não consiga nomear. Então, se a consciência ela está muito longe de perceber aquilo que está acontecendo, né, porque estamos vivenciando outras coisas, a psique, o sonho, ele vai trazendo isso para a gente. E isso não é com a intenção de assustar, né? Óbvio que não, mas ele é para informar mesmo. Então a gente informa, a gente presta atenção e a gente compensa esses estados emocionais. A psique, ela não larga o indivíduo à própria sorte, isso nunca. Eu sempre digo que a psique, ela nos leva sempre para onde a gente precisa ir. Sempre que temos algo que está em descompasso, em desordem, em desequilíbrio emocional, ela vai nos direcionar para isso. Essa é a função dela. Então, ela nos obriga a olhar para este lugar. Isso, de forma geral, não é uma coisa agressiva, né? Ela faz isso de uma forma gentil. A gente vai entrando em contato para que a gente possa, aos poucos, estabelecer um diálogo com aquilo que está nos desequilibrando emocionalmente. E muitas vezes esse conteúdo ainda é completamente inconsciente para a gente. Nós não temos ainda a relação, a conexão com esse conteúdo. Mas ela vai direcionando. Quando a gente entra em contato, a gente ganha a oportunidade de transformar, porque a gente só transforma aquilo que a gente sabe. Aquilo que a gente não sabe, obviamente, a gente não tem muito o que fazer, a gente fica sofrendo os efeitos daquilo, né, no nosso dia a dia, nos nossos estados emocionais. E qual que é o nosso papel, então, né, como psicólogo, quando a gente se vê frente a isso? Então, a gente escuta. A gente não vai traduzir isso, a gente não vai passar isso para o cliente. A gente escuta, né, o tom que o sonho está trazendo para a gente, e a gente vai direcionando no sentido de ir apontando para o cliente esta direção que ele precisa olhar, para que ele mesmo entre em contato com aquilo, e aí sim a gente começa a trabalhar. Esses estados, quando a gente fala dos estados emocionais, né, esse tom emocional, eles não são normalmente imagens isoladas, eles vêm dentro de vários contextos. Então a psique, ela não tem uma imagem fixa, né, que representa algo. A gente nunca vai encontrar dentro de um sonho, sempre que eu sonhar com tal coisa, né, em determinada situação, isso está representando, por exemplo, um estado de ansiedade? Não, não é assim que funciona, não é fixo. Cada cliente vai trazer, vai representar esses estados emocionais de acordo com o simbolismo da própria psique. Então é por isso que a gente precisa ficar sempre atento, respeitar esse diálogo, essa imagem que o cliente está trazendo para a gente. E a gente vai percebendo o ritmo, né, a coerência, a intensidade, a presença, a quantidade de afeto, né, esse movimento que a energia psíquica está fazendo. Então, ao observar o sonho, a gente está também contribuindo para que ele consiga acessar essa direção que a psique dele está sugerindo, que ela está propondo a ele. E aí o nosso papel é amplificar. Então a gente dá elementos para que ele consiga amplificar esse material, e aí sim, na consciência, ele vai conseguir elaborar, entender, compreender, elaborar e transformar isso a partir deste entendimento. Então, os sonhos não são uma ameaça quando eles aparecem dentro desse contexto. Ele é um aviso, ele é um direcionamento da nossa psique, e eles vão sempre ali trazer elementos que a gente precisa estar olhando com cuidado, com responsabilidade, né, e também com respeito.
Então, por isso que é tão importante na clínica, né, quando os nossos pacientes ainda não têm palavras para descrever aquilo que eles estão vivenciando, nós observamos as imagens que aparecem nos sonhos. Elas vão traduzir isso para a gente. Muitos pacientes, eles têm uma tendência a resistir à dor, óbvio, porque não é agradável, né, quando entramos em contato, com conteúdos que nos deixam tristes, que mexem com a gente. Mas a psique, ela não resiste, ela mostra, que é a função dela. E por isso muitos pacientes não conseguem trazer com tanta clareza isso, mas o sonho ele traz. E aí a gente vai costurando isso junto com eles. Vamos lembrar que isso não aparece em estado não é literal, isso não vem nos sonhos de forma literal. Isso vem sempre de forma simbólica, sempre dentro de um contexto simbólico que precisa ser compreendido. E o simbolismo sempre representa, né, sempre é o cliente que dá o significado para isso. Então, sim, possíveis estados depressivos, eles vão aparecer no sonho? Sim, a psique vai denunciar. Estados de ansiedade? Sim, e até estados psicóticos. A gente percebe a nuance e a gente percebe a diferença dos sonhos dentro desse contexto, como cada um é representado dentro desses contextos que a psique traz para a gente. Depois eu posso trabalhar um pouquinho mais, né, no próximo episódio eu posso trazer um pouco mais para vocês de exemplos práticos para a gente entender esta diferença, né? Quando é um sonho que está trazendo conteúdos depressivos, né, depressão, estado depressivo, quando é um sonho que está representando ansiedade, quando é um sonho que está representando estados psicóticos, qual é a diferença de um sonho simbólico para um sonho psicótico? Tem uma diferença grande e para a gente é importante nós também compreendermos isso. Então, para nós, o que fica é exatamente esta mensagem. Aquilo que a consciência não processou, aquilo que o cliente ainda não acessou, aquilo que está, né, doendo, que ele está se protegendo, o sonho vai revelar, o sonho vai contar, ele vai trazer para a gente. E aí nós vamos trabalhando junto com eles dentro desse contexto. Trabalhar com sonhos na clínica é uma ferramenta, sempre é uma ferramenta muito potente, porque a psique vai utilizar os sonhos para dialogar com a gente em todos os contextos, e absolutamente todos os conteúdos. Não quer dizer também que a gente tenha que trabalhar sonhos o tempo todo. Não precisa toda a sessão, né, trabalhar sonhos, não é isso que eu estou falando, mas essa ferramenta ela é muito potente. Sempre que a gente tiver dúvida, que a gente não estiver acessando algo, quando a gente vai olhar o material, o conteúdo onírico que a psique está trazendo para a gente, ali a gente encontra respostas, ali a gente encontra direção, ali a gente encontra, através desse material simbólico, o que está acontecendo com este cliente. Então, isso é bastante significativo. E aprender a identificar isso nos sonhos, quando ela está sinalizando um possível, ou uma depressão, ou né, a pessoa está encaminhando para uma depressão, ou um estado de ansiedade, ou um estado psicótico, ou outros estados emocionais, é super importante para nos ajudar nesse manejo com o nosso cliente. Espero que vocês tenham gostado e no próximo episódio eu posso trazer exemplos práticos e fazer essa diferenciação de sonho simbólico e de sonho psicótico, que é bastante importante para a gente também.